Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo esse áudio. É o seguinte, vemos que a maioria dos paulistas que aderem a movimentos separatistas pela internet acreditam piamente que haverá um dia, né, ninguém sabe quando, um plebiscito onde toda a população paulista um dia poderá votar e então decidir se o estado de São Paulo será independente ou não será independente do Brasil. Isso é uma grande babaquice. E eu vou explicar nesse áudio por que isso é uma babaquice. Por que a independência não será feita por meio de plebiscito. Vou explicar por que é impossível fazer um plebiscito no estado de São Paulo. A explicação é muito simples. Primeiro, vocês têm que entender que a legislação brasileira ela não contempla, ela não prevê, ela não permite a secessão dos Estados-membros. Secessão significa independência, separar, romper, desligar-se do país de origem, ok? Não existe na Constituição brasileira essa cláusula. Não é como a Federação Norte-Americana, que é uma federação de fato. Lá sim, é uma federação de fato. Se os estados quiserem, por exemplo, se separar daquele país, daquela união, daquela federação, eles podem, desde que haja um plebiscito e a maioria daqueles moradores, aqueles habitantes daquele estado, se votarem sim, então o estado tem direito a se separar e a ser independente. Por quê? Porque aquele país chama-se Estados Unidos da América. Ou seja, são estados que se uniram para formar um país. E o governo federal de lá, ele recebe uma, como é que diz assim, uma outorga, digamos assim, entre aspas, né? Onde os estados é que definem os limites daquele governo, ok? Tanto que os próprios estados têm legislações próprias em muitas questões. Em algumas existe uma lei federal, né, que é para manter a união entre todos, mas tem muitas questões que são discutidas apenas no próprio estado e cada um tem a sua própria legislação. Alguns aprovam casamento homossexual, outros não aprovam. Uns permitem é, a caça de certos animais, outros não permitem. Outros permitem, por exemplo, que você possua muitas armas, outros não há essa liberdade total. Né? Uns estados têm pena de morte, outros não têm. Cada estado cobra um imposto diferente do outro. Outros são semelhantes, mas tem uma diferença entre eles. Não é a mesma coisa. Se você assiste vlog de brasileiros que moram nos Estados Unidos, por exemplo, alguém que dirige caminhão, por exemplo, ele mostra como é que funciona a legislação para tráfego de caminhões num estado e como é que funciona em outro estado. Qual é a tonelagem que é permitida num determinado estado e no outro não, e no outro e assim sucessivamente. Então o que acontece? Cada estado lá tem uma legislação, ok? Assim como também aqueles grupos de cidades chamados de condados também têm as suas legislações e assim por diante. O modelo americano é de fato uma federação, ok? Agora o Brasil. O Brasil ele só tem o nome federativo estampado, né, nos seus documentos. Mas na verdade de federativo não tem nada, ou muito pouco, porque os estados não são independentes. Quando houve o golpe em 1889, né, que foi proclamada a República, porque aquilo, se vocês verificarem a história, foi um golpe militar, certo? Foi um golpe militar. Eles depuseram a monarquia e implantaram a República. A República, quando ela começou, ela havia aquele aspecto de república, onde os estados tinham suas leis próprias. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele tinha seu código penal, tinha seu código civil. O estado da Bahia tinha o seu código penal, seu código civil. O estado de Minas Gerais tinha o seu código penal, seu código civil e assim por diante. Cada estado tinha suas próprias leis. Depois que veio Getúlio Vargas, aquele canalha, aquele filho de uma puta, aquele desgraçado, maldito, tá? Aí ele destruiu essa federação aí deixou de ser um estado federado e passou a ser um estado unitário. O governo federal passou a ditar todas as ordens, tá? E ele nomeou
interventores federais em todos os estados e determinou como tudo deve ser. Então, de lá para cá, o Estado brasileiro é nada mais, nada menos do que um Estado varguista. Ok? Então, deixou de ser federação há muito tempo. Só preservou o nome federativo nos documentos. Tá lá, República Federativa do Brasil. O federativo está de enfeite, porque de fato ele não é federativo. Ok? Muito bem. As leis brasileiras não permitem, portanto, a secessão dos estados. Diz lá a Constituição que o Brasil é formado pela união, né, dos municípios, dos estados e do governo federal. E essa união ela é indissolúvel, está lá contido no texto. Só procurar na internet que vocês acham. Muito bem. Então, como vocês acham que será feito um plebiscito se as leis não permitem a secessão? Como? Isto não existe. Como diria o padre Quevedo, né? Isto não existe. Isto não existe. Não tem como. Por que que não tem como? Pensa o seguinte. Se os movimentos, independente da sigla, não interessa o movimento, seja ele qual for. Então vamos imaginar que o movimento A, vou chamar de A, tá? Pode ser qualquer um que você imagine na sua cabeça agora. Vamos chamar de A. Tem o A, o B, o C, o D. Vamos chamar qualquer um deles de A. Então, o movimento A, digamos que consiga fazer uma movimentação grande no estado de São Paulo e consiga fazer uma consulta popular, assim como foi feita no Sul no dia 2, no dia 2 de outubro, no dia 2 não, no dia 1º, né, de outubro de 2016. Eles fizeram um dia antes da eleição, ou foi no dia 2 mesmo, não lembro exatamente a data. Só sei que foi feita a consulta, eles tiveram mais ou menos umas 700 mil pessoas lá que votaram, ok? E deu uma margem boa lá de mais de 70% de aprovação. Não sei exatamente a porcentagem, é questão de procurar na internet e verificar. Entra no Google aí e procura. Consulta popular lá no movimento O Sul Meu País. Você vai verificar lá como é que foi que aconteceu aquele movimento lá naquela data. Pois bem, como vocês acham que um movimento aqui em São Paulo vai fazer um plebiscito oficial, de maneira que o resultado das urnas seja um resultado definitivo e que deverá ser acatado pelo Estado brasileiro? Como que vocês acham que isso vai acontecer se a legislação não permite a independência dos estados? Primeiro que não vai nem haver o plebiscito, porque para que haja o plebiscito ele tem que estar dentro da lei, e a lei não prevê que haja a secessão dos estados. Portanto, não vai haver plebiscito. Simples assim, tá? Outro ponto importante que vocês têm que saber é o seguinte: como que vai haver um plebiscito aqui? Digamos que ele ocorresse, só para vocês terem uma ideia. Digamos que ele ocorresse, né? Em um dado dia lá, então é publicado lá que vai haver o plebiscito em São Paulo, tal, e vai ter alguns meses de campanha dos pró e dos contras. E aí eles vão dar os seus argumentos pró, seus argumentos contra, né? Um mês antes da eleição, da votação. Depois de passar desse prazo, então é feita a votação. Agora, como que vocês acham que as pessoas vão se tornar favoráveis à independência se elas não têm o mínimo, não têm o mínimo de conhecimento? Vocês acham que em um único mês de campanha na televisão, né, vai haver tempo suficiente para as pessoas se convencer de que a independência é melhor? Impossível. Para que as pessoas se convençam de que a independência é melhor do que pertencer ao Brasil, é necessária uma ampla e profunda, intensa campanha de conscientização popular. Tem que sair às ruas, tem que panfletar, convidar as pessoas para ir no diretório municipal do movimento, tá? Passar vídeos, tá? Passar áudios, vídeos, dar texto para essas pessoas lerem, publicar livros, ter uma revista mensal pelo menos para publicar material, ok?
ter um canal no YouTube para postar vídeos constantemente, para explicar, mostrar a realidade, entende? Não é simplesmente sair em datas festivas, em datas comemorativas e ficar balançando bandeirinha e depois ficar rotando aí a autoridade moral dizendo que faz tudo por São Paulo, quando na verdade entre uma data que vai lá balançar a bandeirinha e outra data, nesse interregno aí, nesse intervalo não faz porra nenhuma, essa que é a realidade. E fica aí posando de superior. Eles mesmos tiram a foto deles próprios e postam. Quer dizer, não passa em lugar nenhum. Outros aparecem aí, faz alarde de que aparece muito na mídia, blá 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 blá, blá, mas é mídia que ninguém lê, sabe? É o rodapé da 15ª página que sai não sei aonde que ninguém lê. Tá? E fica aí alardeando dizendo que aparece na mídia. Tá? E sempre quando aparece é enquadrado pela própria mídia como um segmento sectário, como algo anormal, irracional, entendeu? E é sempre colocado um jurista para falar contra e não é colocado outro para falar a favor. Quer dizer, é enquadrado o movimento sempre numa referência negativa para que o povo fique contra. Então, quer dizer, é um tiro no pé. Aparece na mídia para o quê? Para servir de saco de pancada. Essa que é a realidade. Enfim, como que essas pessoas pensam que vão separar o estado de São Paulo? Eles acham que vão fazer uma campanha fajuta, por exemplo, fazendo uma consultinha que vai pelo menos não passa nem de 15 mil pessoas. Você passar de 15 mil é pouca coisa. E esse grupinho acha então que só porque a maioria dos que votaram ali foram a favor, quer dizer que todo o estado vai ser a favor? Ah, pelo amor de Deus. Vamos ser coerente. Esses 15 mil, um pouquinho mais aí, não representa 0,0 alguma coisa de eleitores. São Paulo tem quase 30 milhões de eleitores. 30 milhões, aproximadamente, arredondando é isso. Em torno disto. Questão de procurar no TSE o número exato. Não tenho aqui os dados no momento, mas é só procurar. Então é em torno de 30 milhões por aí. Para você fazer uma consulta popular, para ela ter validade, para ela ter peso, você tem que pelo menos atingir 50% dela, no caso. Porque aí sim, tendo 50% é uma amostragem bem grande de pessoas, que vai dar uma noção bem próxima da realidade daquilo que o povo verdadeiramente pensa. Se você pega uma fatia minúscula de 5%, 1%, 0,001%, isso aí não é nada, é ridículo. Vocês têm que entender o seguinte, que São Paulo ele é um estado que foi invadido por gente de todos os estados do Brasil, principalmente da região do Nordeste, principalmente de lá. Então, se você pesquisa na internet a porcentagem de cidadãos de várias partes do país que estão dentro do estado de São Paulo, as pesquisas disponíveis no Google que você pesquisa e puxa, dão conta que na capital aproximadamente 60%, aproximadamente, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Eu estou fazendo aqui uma média dos valores que eu obtive pesquisando no Google, ok? Dados disponíveis no Google. Então, fazendo uma média, deu conta que aproximadamente, né, na média, em torno de 60% dos moradores da capital, eu estou dizendo da capital, presta atenção, em torno de 60% da capital é composta por pessoas de fora do estado, ou seja, não são paulistas de fato. É gente que veio de fora, se estabeleceu aqui, ok? Fez filhos, fez netos, fez bisnetos, fez trinetos e assim sucessivamente. E encheu de gente aqui. Então, pelo menos 60%, hein? Por baixo eu estou dizendo, ok? Os outros 40% é paulista. Na região metropolitana, está mais ou menos parelho, né? Então, dependendo da cidade, então uns tem mais, outros tem menos. Mas fazendo uma média, novamente, estou lhe dizendo, eu fiz uma média, dá aproximadamente 50%. Então, 50% é de gente de fora e seus descendentes. Gente de fora e seus descendentes formam 50%. Os outros 50% são paulistas. Tá? Já no interior, varia. Tem cidade que tem 30% de gente de fora,
e 30% de gente de fora e 70% de gente paulista. Em outras cidades tem 80% de gente paulista e 20% de gente de fora, e assim por diante. Ok? No litoral, mesma coisa. Com exceção dos São Vicente e Guarujá, que estão empesteados de gente de fora, né? Então, o que acontece é que, fazendo uma média geral do estado, a média geral de todo o estado, não estou falando da capital, estou falando do estado inteiro, de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste, de ponta a ponta, de Rosana a Queluz, de Cananéia a Rifaina, norte a sul, leste a oeste. No estado inteiro, a média dá em torno de 45% mais ou menos de pessoas de fora, somando com os descendentes, ok? Somando com os descendentes. Então, eles vêm de fora, vêm de outros estados, se estabelece aqui e faz os seus filhos, os seus netos, bisnetos, trinetos e assim por diante, toda a descendência, toda a continuação, somando todos eles, dá mais ou menos em torno de 45 a 50%, na média. E o restante é paulista. Agora eu pergunto, como que nós iremos fazer o convencimento de toda essa massa de gente de que vem de fora a separar o estado de São Paulo? Para começar, esse povo aí, eles vêm para o estado de São Paulo porque dá merda no estado deles. Então, deu merda no estado deles, eles se mudam de lá, vêm para o estado de São Paulo e se estabelecem aqui. Quando eles têm saudade da família, eles vão para lá de novo. Ok? Quando dá merda lá, eles voltam para cá outra vez. E fica nesse vai e vem várias vezes. Entende? Outros vêm e ficam definitivamente. Mas gosta de trazer a parentada. Traz os amigos, né? Traz os vizinhos, traz os familiares. E esse, por sua vez, traz outro e assim por diante. Sem contar que eles fazem fila doidado um atrás do outro, né? Que nem coelho. Pois bem, como que essa população vai ser convencida a separar o estado de São Paulo, sendo que se aqui se tornar um outro país, eles vão ter que ter passaporte. Vai acabar essa farra de entra qualquer um, certo? Que a maioria dos bandidos, não sei se vocês sabem, mas deveriam saber, é só conversar com um policial honesto que ele vai te contar isso. Se for um desonesto, ele vai querer mostrar as estatísticas bonitinhas para dizer que está tudo beleza, está tudo certo. Mas você pega um policial mesmo que entende do assunto, ele vai te mostrar. Mais de 95%, presta atenção no que eu estou dizendo, mais de 95% dos criminosos do estado de São Paulo, mais de 95% deles, ok? É composto por brasileiros de outros estados, majoritariamente daquela região que eu já me referi, ok? Pois bem, o PCC veio de onde? A maioria deles. O líder do PCC é filho de uma mãe daquela região com um pai boliviano. O 02 do movimento PCC é um cara que vem ele é chamado de baiano. E não é baiano apenas de apelido. Ok? Isso só para vocês terem noção. Então a maioria dos vagabundos, dos marginais, dos bandidos que estão nos presídios, nas penitenciárias, nas cadeias paulistas, vem de fora. Tá? Uma minoria bem pequenininha é composta por cidadãos paulistas mesmo. Ok? A 95% para mais é gente que vem de fora. Quando não é migrante direto, quando não vem direto lá, é filho, neto, bisneto e assim por diante. É a descendência, ok? Muito bem. Isso é um fato. Se vocês não reconhecem, é problema de vocês. É questão de vocês irem numa delegacia, puxar o boletim de ocorrência e pegar o RG do meliante. E fazer várias pesquisas. E depois que puxa o RG do meliante, vai estar escrito lá que ele nasceu em tal cidade e tal estado. Se caso tiver constando que nasceu em algum município paulista, verifique os pais. Puxe o RG dos pais. Você vai verificar que os pais vieram de fora. Quando inclusive os pais nasceram aqui, você puxa os pais dos pais, ou seja, os avós do humilhante. Vocês vão ver que os avós vieram de fora. E assim por diante, vocês vão verificar, faça a contagem. Quando não é migrante, ele é um descendente. Ou é filho, ou é neto, ou é bisneto, ou é trineto. Pode verificar. Tá? Isso aí está nos documentos. É só, como é que você sabe? Como é que a gente faz isso? Vai numa delegacia, puxa os boletins de ocorrência, peça os RGs, faça um levantamento.
faça uma equipe, uma força-tarefa, tá? Um mutirão, e faça essa pesquisa. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Tá? Isso é fato. Isso aqui não é achismo. Eu não estou achando. Não é uma opinião. Não é um palpite. Isso é fato. Fato. Tá? É documento. Está lá. É só puxar, ler e comprovar. É questão de tirar a bunda do sofá e não ser preguiçoso. E não ser preguiçoso. Ah, mas consultar a RG dos pais dá trabalho. Ah, consultar os RGs dos avós dá trabalho, porque fica muito extenso o trabalho. Sim, mas é o que eu estou falando. Dá trabalho. Mas o fato é este. Mais de 95% dos criminosos que agem no estado de São Paulo vêm de fora. Então pensa bem. Uma família, quando vem de fora para cá, ela traz toda a parentada. Então, quando vem um casal, uma família trabalhadora, honesta, que vem ganhar vida decentemente, vem um monte de tranqueira junto. Um monte. Tá? Então, por exemplo, para cada um destes migrantes, presta atenção a palavra, com M, letra M, M de Maria, migrantes, quando esses migrantes, com M, migrantes, saem de outros estados e vêm para o estado de São Paulo, né, eles trazem vários tranqueiras junto com eles. Então, para cada um migrante decente, vem uns 20 ou 30 tranqueiras. É mais ou menos essa proporção. Essa é a nossa percepção da realidade quando nós vamos nas cidades onde essa gente tem muitos parentes, né? Muita gente infiltrada ali, muita gente que ocupou os bairros, etc. A cidade foi tomada por essa gente. É mais ou menos essa proporção. Para cada um trabalhador honesto, vem uns 20 ou 30 tranqueiras. Entende? Então eles saem dos estados deles, fugindo da polícia, vêm aqui e cometem crime. Ou então eles vêm de lá para cá, apronta, né? Faz sexo aqui, faz filho, aí não quer assumir o filho e volta para a terra deles e larga o filho aqui. Inclusive eu que estou narrando este áudio aqui, tenho um caso isso na minha família. Não na minha família do meu pai e da minha mãe, mas de tios. Ok? Aconteceu isso. Uma prima minha teve esse problema. Aliás, não é uma prima, duas primas. Duas orelhudas, duas burras, né? Que se envolveram com esse tipo de gente. E as duas tiveram filho, né? Com esse tipo de gente e eles simplesmente se mandaram. Entendeu? Então eu já tenho casos assim próximos. Não, na minha família não aconteceu, mas nos parentes mais ou menos próximos assim já aconteceu. Ninguém me contou, eu vi, ok? Eu vi. Então que fique muito claro. Isso aí é só um caso para contar aqui, mas se a gente for pesquisar outros paulistas, eles têm muita história para contar e vão demonstrar que eu estou falando aqui é de fato uma realidade. Então não adianta discutir. Essa gente só sabe aprontar, ele só vem para o estado de São Paulo para isso. Então imagina o seguinte, como é que você vai convencer essas famílias todas de que separar o estado de São Paulo vai ser bom? Vai ser bom para nós paulistas, para eles não. Porque vai acabar essa farra deles ficar trazendo parente à torta à direita, vai acabar a farra de bandido, enfim, de lá para cá para se esconder aqui, para aprontar aqui, entendeu? Separando São Paulo, esse povo aí que é de fora, que nasceu fora, que cometeu crime, estão nas cadeias, vão ter que sair daqui, ok? Claro, porque eles não são daqui. O que eles vieram fazer aqui? Só para praticar crime? Então, o que acontece? Como é que a gente vai convencer essa massa de gente a sair? Outro problema. Esse povo que vem de fora, eles são maioria pobres, miseráveis, não tem a mínima condição de morar no estado de São Paulo. Mas eles vêm mesmo assim por quê? Porque lá na terra deles, como não tem absolutamente nada, eles não ganham um salário mínimo sequer. Quando eles vêm para o estado de São Paulo, eles vão morar em bairros pobres, fazem um puxadinho, mora com os familiares, com gente da terra deles, então eles se sentem à vontade, ok? E mora em favelas onde há ligações clandestinas de água e de luz, sem falar dos outros gatos, net gato, né? E outras ligações clandestinas que existem, né? O poder público sabe disso e deixa, porque isso aí é um conluio que existe entre as empresas, né? E o poder público, que depois a gente fala a respeito disso. Mas por enquanto deixa assim. Eles vêm por quê? Porque é útil para o poder público receber essa gente, porque esse povo é curral eleitoral. Então eles deixam isso acontecer lá. E essas pessoas vêm e trabalham de bico, recebem Bolsa Família, porque aqui no estado de São Paulo tem 3 programas, né?
Tem o programa federal, que é o Bolsa Família. Tem o programa estadual, que é o chamado Renda Cidadã, não, Renda Mínima, ou Renda Cidadã, não, acho que é Renda Cidadã, do PSDB. E na capital tem o Renda Mínima. Agora eu não estou lembrado exatamente o nome. Qual que é federal, qual que é da prefeitura do estado, da prefeitura da cidade de São Paulo. Então tem 3 programas. Na cidade de São Paulo tem um programa. No estado tem outro e tem o federal. Então o que acontece? Essa gente vem, mesmo que não tenha onde cair morto, vai morar na favela, ok? Lá tem puxadinho, lá tem água, lá tem luz, eles usufruem isso aí, ok? Depois a sociedade que paga, evidentemente, né? Porque aí o preço da água e da luz vem rateado, vem distribuído para a população, né? É socializado para o povo pagar, o povo trabalhador. Enquanto essa população que vem morar nas favelas, eles não pagam nada. Se pagar é muito pouco, ainda é dividido com os vizinhos, muito pouco, tá? Mas está cheio de ligações clandestinas naquela região, nessas regiões ocupadas por essa gente. Então para eles é vantagem. Então eles saem onde lá tem essas regalias. Não tem. Então eles saem daquelas terras deles e vêm morar nas cidades paulistas. Por quê? Porque as prefeituras são aparelhadas por esse pessoal de esquerda que traz essa gente para votar neles. Ou então os próprios migrantes que vêm entram para a nossa política e depois de eleitos, porque são eleitos por essa mesma gente que eles trouxeram, né? E uma vez lá dentro eles começam a disponibilizar ônibus para trazer essas pessoas gratuitamente para levar e assim por diante. Sem contar lá os prefeitos dos municípios do interior daquelas regiões pobres do Brasil, que eles mesmos pagam para essas famílias virem em Pau de Arara e vir morar aqui no estado de São Paulo. Tá cheio de histórias assim. Eu mesmo já tive contato com gente que veio de lá, que me relatou esse problema. Tá? Um cidadão que veio por conta própria, não veio pago, não veio de outro meio nenhum, veio porque ele quis. Mas ele me relatou que muitos deles, conterrâneo dele, vêm por esse meio. Tá? Então eu tenho testemunho direto que eu ouvi da boca de um cidadão que veio de fora. Ok? Então ninguém me contou, eu ouvi da boca diretamente da boca de um cidadão que veio de outro estado do Brasil. Tá? Então ninguém aqui está inventando notícia. Tá? Isso é um fato. Se vocês que estão ouvindo aí são ignorantes, desconhecem completamente os fatos, convido vocês a saírem do seu palacete acarpetado do seu condomínio de alto padrão, desça do seu palacete aí, saia no mundo real, vá num bairro de periferia, localidade pobre, infestada de gente de fora, ou numa favela, e pergunta de onde eles vieram, como é que eles foram parar ali. Tá? E não se contente com apenas uma única resposta. Entreviste outras famílias, depois outras e outras. Você vai perceber que cada um conta uma história diferente e, inclusive, você vai detectar histórias iguais a essa que eu estou relatando aqui. Tá? Faça esse trabalho de campo antes de me criticar, ok? Então larga a mão de ser besta e presta atenção. Então, essas famílias, elas não querem, em hipótese alguma, que o estado de São Paulo seja separado. Tá? A maioria delas é contra. Os próprios paulistas são contra. Tá cheio de paulista burro. É burro, vou falar português claro. Paulista burro, tá? Tapado, idiota, imbecil, retardado, demente. E por que não dizer canalha, tá? Que é contra a própria independência. Onde já se viu ser contra a sua própria independência, mas é aquilo que a gente fala sempre. Eles têm a mentalidade de brasileiro. Eles não são mais paulistas. Eles perderam totalmente a sua identidade, a sua cultura. Eles perderam a sua paulistanidade. Tem um grupelho aí que fala paulistude. Não gosto desse termo. Eu chamo de paulistanidade. Assim como os brasileiros têm a brasilidade, os paulistas têm a paulistanidade. Esse é o termo que nós usamos aqui. Pois bem, como que um povo que não é homogêneo, tá? E não tem o mesmo desejo, pode votar a favor da independência do Estado de São Paulo? Vejam vocês a dificuldade. Não tem como. Se você vai, por exemplo, no sul, qualquer cidade do sul, qualquer estado, você vai numa praça qualquer, forma uma roda de sulistas. Uns 20 caras, por exemplo, e pergunta para eles assim, vocês são a favor de separar
a região sul do Brasil, pelo menos 10 vão levantar a mão, metade vai levantar a mão e vai dizer que concorda, no mínimo, no mínimo. E os outros 10 vão divergir em várias opiniões diferentes. Em outros municípios, por exemplo, 15 vão levantar a mão e vão dizer que concordam e que já deveria ter separado há muito tempo. E os outros 5 vão divergir em várias opiniões. Em outros municípios, 11 vão ser a favor e os outros 9 vão divergir em várias opiniões. Em outros municípios, 12 vão ser a favor, entendeu? E 8 vão ficar divergindo entre diversas opiniões. Em outros, 13 vão ser a favor e 7 vão divergir em diversas opiniões. E assim sucessivamente. Pelo menos metade deles são favoráveis à independência. Agora, faça o mesmo teste no estado de São Paulo, qualquer município. Primeiro que você não vai conseguir formar essa roda na praça, a não ser que sejam amigos teus. Se você conseguir formar essa roda, você pode ter certeza que se você for muito sortudo, 5 no mínimo, ali, no máximo, quer dizer, no máximo 5 vão concordar com você. Os outros vão fechar a cara, vão falar que você é louco, que você tem problema, que não pode fazer, que é feio, que não sei o que lá, e blá blá blá, blá blá blá, nhen. Tá? Então já começa por aí. Então tem uma diferença muito grande entre sulistas e paulistas. Se você pegar somente cidadãos paulistas, só paulista, hein? Tira os brasileiros, tira dos outros estados e tira os descendentes deles. Eu estou me referindo estritamente a paulistas. Se você pegar apenas paulistas, que não se misturaram com os de fora e que tem uma família estritamente paulista, de fato, mesmo assim, só com paulistas, você vai ter dificuldade de convencer. Se você conseguir 1/3 é muito. Então, como é que vocês acham que vão fazer um plebiscito num estado onde tem muita variedade de opiniões? É impossível, para começar. Só será possível, presta atenção, só será possível fazer um plebiscito no estado de São Paulo, primeiramente se mudar a legislação, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de mudar a legislação, você tem que fazer como eu já disse, um amplo e profundo e intenso trabalho de conscientização popular. O que significa isso? Significa formar um movimento forte, certo? E esse movimento tem que criar núcleos em várias cidades do estado, certo? Em vários bairros, dependendo da cidade, se for uma cidade grande, tem que ter várias unidades dentro da própria cidade. E esse movimento ser extremamente ativo, estar constantemente na rua, chamando as pessoas, entendeu? Com carro de som ou panfletando, convidando as pessoas para ir na palestra. Vai na Câmara Municipal, faz uma palestra. Vai no anfiteatro de uma universidade, faz uma palestra. Vai lá mostrar vídeo, mostrar slide, provar como São Paulo está sendo prejudicado perdendo o Brasil e provar as vantagens de ser independente, a viabilidade de tudo isso, provando que se separar não terá problema porque um país independente tem totais condições e assim por diante, blá blá blá, e provando por A mais B que tudo é possível e assim por diante, e tirando o medo das pessoas e tal. Se fizer isso durante no mínimo 20 anos, nós vamos conseguir então abranger a maioria da população, não todos, porque tem gente que não vai querer ouvir, certo? Que é óbvio que não vai querer ouvir. Gente que viaja, está sempre fora, ou então gente que vai dormir, não tá, porque trabalha à noite e assim por diante, né? Gente que estuda e trabalha e não tem tempo, enfim. E quando você está fazendo uma área, a outra área está descoberta, as pessoas mudam de localidade, então vai ter gente que nunca vai ser alcançada com essa mensagem, com essa explicação, enfim. Então 100% da população é impossível. Agora, pelo menos 90%, se fizer durante 20 anos consecutivos, é possível, desde que haja um movimento organizado e que faça um trabalho intenso, incansável, que não desista. Depois que o povo estiver totalmente esclarecido, tá certo? Entendendo os prós e os contras, aí sim você pode fazer uma consulta popular. Aí sim, você vai fazer uma consulta popular ampla, aproveitando todos os diretórios que estão em todos os municípios, ou na maioria deles, e convocar agora a população a participar desta consulta. Tá? Que, a meu ver, essa consulta
pode ser impugnada com muita facilidade, porque como vai ser através de cédulas, as pessoas vão marcar um X, as pessoas podem fraudar, simplesmente, né? Pega lá a cédula, marca um X e guarda na urna e dizer que as pessoas votaram no sim, por exemplo. Como é que vai provar que a pessoa votou de fato e não votou? Sendo que não há observação dos poderes públicos e não há como ter certeza de que as pessoas realmente votaram. Então pode ser fraudado. Então a maneira mais eficiente, a meu ver, é recolher assinaturas, mas não simplesmente uma abaixo assinado onde as pessoas assinam, nada disso. É um documento onde a pessoa vai imprimir a folha, tá? Ela pode tirar uma foto dela mesma. Pode ser feito um site onde a pessoa tire uma foto, que nem Facebook, a pessoa não tira a foto não vai para o Facebook e não fica ali. E é a mesma coisa, a pessoa tira uma foto com o celular, vai para aquela página, e naquela página ela digita então todas as suas informações: RG, CPF, data de nascimento, título de eleitor, piriri, parará, endereço, tudo direitinho, ok? Bota todos os dados ali e depois ela vai no cartório e faz uma cópia de todos os documentos que ela mencionou, que ela preencheu, no caso, e tira uma cópia autenticada no cartório. Tá? Imprime essa folha que saiu com a foto junto, com os dados, né? Ela vai assinar, assim como consta a assinatura do documento, certo? E vai grampear junto as folhas com as cópias autenticadas. Pronto. Esse documento ela vai enviar para a sede do movimento e esse movimento então vai contabilizar as pessoas que são favoráveis à independência. Com esses documentos, com essa pilha de documentos guardados em algum local seguro, vai ser possível então fazer o quê? A comprovação para as autoridades de que há pessoas suficientes desejando a independência do Estado de São Paulo. Portanto, não é algo fictício, não é algo inventado. As pessoas querem a independência do Estado de São Paulo. E como é que nós vamos fazer para ter certeza que a maioria do povo quer ou não quer? Aí sim será solicitado então o tal plebiscito. Então a consulta é para fazer o quê? É para comprovar que há pessoas suficientes para votar num plebiscito a favor da independência de São Paulo. Provando que há pessoas suficientes, aí sim pode ser solicitado um plebiscito. Só que as leis brasileiras não permitem. Oh, que peninha. Então como que você vai fazer que o Estado brasileiro realize um plebiscito oficial, que a lei não, sendo que a lei não permite? Não tem como. Então o que vai acontecer? Você pode entrar com esse pedido e provando com aquele monte, com aquela sala, com aqueles caminhões de papéis de milhões de paulistas desejando a independência, ok? O que vai acontecer? O governo brasileiro vai negar, vai dizer que é inconstitucional porque a lei não permite. Portanto, não haverá plebiscito. Aí o que vai acontecer? Vai parar por aí? Não. Então o grupo vai ter que fazer o quê? Vai ter que apresentar essa mesma documentação para um órgão internacional, que no caso é a ONU, e solicitar para a ONU, com base na Carta dos Direitos Humanos, tá certo? Que contempla a autodeterminação dos povos, que é o direito dos povos serem independentes, tá? Isso está lá na carta, e o Brasil é signatário desse documento, portanto tem a obrigação de cumpri-lo, ok? Então, esse movimento separatista vai ter que fazer o quê? Levar esse documento para a ONU e exigir da ONU o cumprimento com base nesse princípio da Carta dos Direitos Humanos, nesse item. Aí a ONU vai julgar, né? O Brasil vai entrar com recurso, vai dizer que não pode, vai apresentar as alegações dele, né? Pode ser que o Brasil ganhe e a ONU encerra, vai dizer assim, não, vocês não têm esse direito, fim de papo. Ainda mais que a gente sabe que a ONU é aparelhada por gente globalista, etc. Só estão lá para sacanear ainda, entendeu? Então é muito difícil que isso aconteça. Mas, digamos que a ONU julgue procedente. Digamos que eles concordem com a petição dos paulistas. Digamos que isso tenha ocorrido. O que vai acontecer? A ONU então vai obrigar o Brasil, né, a cumprir conforme o documento da ONU, que o Brasil é signatário, obrigando então o Brasil a fazer o plebiscito. Só que aí tem um problema. Como será feito esse plebiscito? O Brasil pode sacanear, ou a ONU pode sacanear, ou os dois juntos podem sacanear. Eles podem dizer, por exemplo, que o plebiscito deverá ser feito em nível nacional. Pensa bem,
Como é que um plebiscito de separação do estado de São Paulo vai poder passar pela aprovação dos outros cidadãos dos outros estados? É óbvio que o resultado é negativo, não precisa nem dizer. Então, a petição tem que ser feita no sentido de que os próprios interessados que devem votar. Se o povo do estado votar e aprovar a independência, será independente. Se não votar a favor, continua como está. Se a eleição, a votação for feita em nível nacional, todos os brasileiros de todos os estados votarem, então óbvio que São Paulo vai continuar sendo estado brasileiro, evidentemente. Não precisa nem explicar, certo? Só se você for muito burro, muito imbecil. Só que nesse caso eu não tenho paciência de te explicar. Você peça explicação para alguém próximo de você que tem inteligência para que explique para você. Ok? Como eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo aqui é de bom senso, né? E acompanha o raciocínio desde o início, então sabe perfeitamente que se a eleição for em todo o país, evidentemente São Paulo jamais será independente, jamais. Então tem que ser feita uma petição clara para a ONU. Agora digamos então que seja feita exatamente assim. Digamos que seja exatamente assim. A ONU obriga o Brasil a fazer o plebiscito, então o Brasil, contra gosto, vai e faz o plebiscito aqui no estado de São Paulo. Sem aquele trabalho intenso, amplo, profundo de conscientização que eu falei, será impossível ganhar o plebiscito. Por todas aquelas razões que eu já mencionei. Tá? Se você esqueceu, você volta o áudio e ouve de novo. Se você está ouvindo a partir desse ponto, volte, recue o áudio, vai lá no início e ouça desde o princípio. Aí vocês vão entender por quê. Não vou repetir de novo. Não existe no estado de São Paulo uma uniformidade com relação ao desejo de separar o estado do Brasil. Não há. Se você for contar mesmo as pessoas que são favoráveis, se der 1% atualmente, 1% é muito. Porque a maioria não entende, não sabe das informações, não conhece. Então, para que elas mudem de opinião, e há condições de mudar a opinião, então é necessário uma ampla, profunda e intensa campanha de conscientização popular. Aquilo que eu falei. De criar núcleos em todos os municípios, ensinar, trazer as pessoas, fazer vídeo no YouTube, botar nas redes sociais, entendeu? E fazer um trabalho intenso, bater na tecla várias vezes, repetir, incansavelmente as informações, vai entrar na cabeça das pessoas definitivamente, porque o brasileiro, em geral, só entende as coisas por repetição. Se você não repetir a informação, não entra na cabecinha deles, não entra. Eles entram por um ouvido, sai pelo outro e esquece. No dia seguinte ele vai trabalhar, vai ver novela, vai ver futebol, esqueceu. É assim. E aí só vai lembrar disso aí quando ele vê alguma postagem, aí que ele vai lembrar, aí que ele vai se tocar. Aí ele já esqueceu tudo, aí ele vai ter que ler tudo de novo, entendeu? Então só entra na cabeça do brasileiro e do paulista também, porque os paulistas foram abrasileirados. Os paulistas foram abrasileirados. Então eles têm mais um sentimento de brasilidade do que um sentimento patriótico de paulistanidade. Essa que é a verdade. Então sejamos sinceros, sejamos honestos aqui, sem hipocrisia. Tá? É chato, é ruim admitir isso? Sim, com certeza, mas é um fato. A maioria dos paulistas não está nem aí. Essa que é a realidade. Então vamos ser honestos. Então, se nem os paulistas que são paulistas estão interessados nisso, o que dizer quem é de fora? Então é difícil. Então, agora, suponhamos que haja mesmo aquela campanha intensa de conscientização e conseguiu lá ir na ONU e a ONU conseguiu fazer o Brasil fazer o plebiscito e tal, e o plebiscito vai acontecer. Como é que se daria isso? Se daria da seguinte forma: haveria então um prazo na televisão, assim como ocorre nas eleições de segundo turno, onde você tem o candidato A e o candidato B. Cada um deles fala 10 minutos, alternando o dia, né? Um dia um começa, o outro termina, no dia seguinte inverte a ordem e assim sucessivamente, né? Durante o prazo de um mês, terminado o prazo, é feita a votação, ok? Assim como também já teve aquele plebiscito lá da monarquia versus presidencialismo em 1993. Quem é antigo se lembra. E quem não é, pesquisa no YouTube que vocês vão encontrar. Pois bem, como que será feito então o plebiscito? Dessa forma. Então, os que são favoráveis vão apresentar os argumentos na televisão, falando a favor, e os que são contra vão apresentar os argumentos que são contra. Só que tem um problema. Antes do plebiscito acontecer,
né, um ano antes aproximadamente, o governo brasileiro vai poder mandar vários e vários migrantes dos outros estados para São Paulo. Uma outra onda migratória. Para quê? Para que essas pessoas se estabeleçam aqui, transfiram seus títulos para que eles votem contra. Agora, como que vai impedir que essas pessoas migrem para cá e votem? Como é que vai fazer isso? Então, qual é a forma de fazer a votação ser uma votação onde só os paulistas votem? Através do RG. Através do RG, né, o TSE saberá quem nasceu e quem não nasceu. Então, quem é nascido, vota. Quem não é nascido, não vota. Simples assim. Então, não adianta o governo brasileiro depois enviar migrantes aqui para transferir o título para votar, porque não vai valer. Então, até isso tem que ser pensado e tem que ser colocado na petição para a ONU, para evitar todas estas sacanagens. Se não, óbvio que o Brasil vai fazer isso. Não precisa nem explicar. Tá? Quem conhece brasileiro sabe como é que funciona a coisa. É exatamente assim. É só sacanagem seguido de sacanagem. Então eles vão fazer de tudo para boicotar mesmo. Tá? E vão inventar 1001 argumentos para poder meter medo na população, etc. Então, se não houver a campanha de conscientização antes, não adianta fazer plebiscito, porque vai perder de lavada. Ok? Mas mesmo, vamos imaginar que a campanha tenha sido feita. Tá? Mesmo assim, com toda aquela campanha de conscientização, mesmo assim, é difícil a gente prever o resultado. E ele, sinto muito, mas eu digo a vocês o seguinte, ele pende mais para o não do que para o sim. Tá? Então é muito difícil. Primeiro que não vai conseguir pela legislação brasileira atual. Para você conseguir um plebiscito, vai ter que primeiro mudar a Constituição. Só que para mudar a Constituição, precisa de uma Assembleia Nacional Constituinte. E você vai eleger deputados de todos os estados do Brasil para fazer uma Constituinte. Tá? E para fazer com que os estados tenham a liberdade de escolher se podem ser independentes ou não, tem que colocar uma cláusula na Constituição que permite a secessão. E é óbvio, não precisa nem dizer, claro que não precisa dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, porque tem muita gente que ouve aqui que é burrinha e tem que explicar. É óbvio que os outros estados não vão aceitar que o Brasil seja desmembrado, porque se isso acontecer, acaba a mamata deles, meu Deus do céu. Acaba a mamata. São Paulo é o estado que mais arrecada no Brasil. 40,8% dos impostos federais recolhidos pelo governo federal saem ou são extraídos, são arrancados, roubados do estado de São Paulo. Desse valor, apenas 8%, somente 8% é repassado para o estado de São Paulo. 92% de tudo que é arrecadado no estado fica com o governo federal. Como que os outros estados vão consentir em deixar que os estados sejam independentes numa futura Constituição? Não vão concordar, não existe isso. Houve no passado, uma vez, um projeto de lei que era para fazer com que os criminosos cumpram sua pena no seu estado de origem. No seu estado de origem. Então, se o criminoso é da Bahia, ele vai cumprir pena na Bahia. Se o criminoso é do Ceará, ele vai cumprir a pena no Ceará. Essa proposta de lei foi feita uma vez no passado. Vocês acham que ela foi aprovada? Não foi. Adivinha por quem? Quem foram os políticos que rejeitaram essa legislação? Quem? Adivinha quem? Precisa explicar? Se você tem um mínimo de inteligência e conhecimento da legislação, da putaria brasileira, você sabe do que eu estou falando. Tá? Não vou explicar aqui não. Se você não entendeu, você pergunta para quem é inteligente e explique para você. Eu estou supondo que quem está ouvindo seja inteligente o suficiente para compreender o que eu estou dizendo. Pois bem, agora, se nem isto foi aprovado, imagine uma cláusula dessa. Então, mudar a Constituição pode até ser que no futuro mude, mas eles não vão deixar esta cláusula para permitir a secessão dos estados. Eles não vão deixar. Porque a maioria dos políticos que mandam nesse país são da região norte e da região nordeste do Brasil. Principalmente dessa segunda parte aí. Então, não me venham com esse papinho de plebiscito no estado de São Paulo, porque não rola. Não rola. A primeira dificuldade é você conseguir fazer um movimento amplo. A segunda dificuldade vai ser você convencer a população. A terceira dificuldade é fazer uma consulta com mais de metade, ou pelo menos metade da população. A quarta dificuldade vai ser reunir
pessoas que vão assinar, porque muita gente vai ter medo de assinar, porque não vai querer se identificar, porque vai ficar com medo de represália, blá, 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 né? Não vai querer assinar o documento para poder fazer a comprovação de que há realmente pessoas suficientes no Estado para exigir independência, né? Para mandar para a ONU. Tá? A segunda barreira, depois disso vai ter a barreira de vencer a ONU, a resistência, porque o Brasil vai entrar com ação, vão inventar 1001 artimanhas para poder impedir. Depois vai ter que fazer com que a ONU entenda que a votação tem que ser apenas no estado de São Paulo e não no Brasil, só no estado de São Paulo, e só com quem nasceu aqui e não com qualquer um que vem de fora, porque senão eles podem migrar essas pessoas para cá para melar a votação. Vejam a dificuldade imensa de fazer isso. Não dá. Qualquer um que vem com pregação, nós queremos um plebiscito. Esse cara, ele é um burro, ele não pensa nessas coisas. Ele não raciocina. Ele precisa ouvir esse áudio aqui inteiro para ele se conscientizar. Nunca na vida desse imbecil ele passou pela cabeça dele todas essas questões que eu levantei aqui. O idiota, ele raciocina com base no quê? No círculo de amizade dele, no círculo de trabalho dele, naquelas pessoas da convivência dele. Então, como ele tira por base as opiniões e a convivência das pessoas próximas, então ele acha que isso vale para todas as regiões do Estado. Percebe a imbecilidade dessa gente? O grau de burrice profunda dessa gente? Eles pegam o círculo de amizade deles e acham que aquilo é a referência para que tudo seja exatamente como eles imaginam. Meu Deus do céu! Depois, quando a gente chama essa gente de burra, de ignorante, eles acham que a gente está simplesmente xingando à toa, só porque é uma raivinha à toa, tá com um ódiozinho e tá xingando. Não, isso não é um ódio à toa, um xingamentozinho. Não é xingamentozinho. Isso é uma constatação. Isso é um fato. Esses caras são verdadeiramente burros. Burros, tá? Orelhudos, sabe? São ignorantes mesmo. Eles não pensam nessas questões. Eles acham que é simplesmente formar um movimentozinho, fica agitando bandeirinha por aí, fala das coisas na internet e obtém curtidas. Pronto, então o mundo inteiro é a favor. Pronto, estamos na crista da onda. Então eles acham isso. Veja a burrice. Eles não têm a mínima percepção de realidade. Eles não saíram, porque eles são pessoas bem abastadas, gente que vive em condomínio, em prédio chique, entendeu? Em bairro nobre. Então o máximo de convivência que eles têm com pessoas de fora é aquele porteiro, é a empregada, ou então os empregados dele que obedecem e faz tudo o que ele quer, entendeu? Ele não vive num bairro de periferia, ele não morava num bairro onde era somente famílias tradicionais e que depois foi invadido por gente de fora e virou uma merda, né? Ele não viveu num local que era pacífico, que era gostoso de morar e depois foi invadido por essa gente de fora. Você sabe? Eles não têm a mínima percepção da realidade. Eles tiram por base o mundinho deles, entendeu? De onde eles fazem parte. E aí eles acham que as pessoas ali são favoráveis, então, portanto, todos os outros habitantes de toda a região do estado são favoráveis também. É imaginação de jirico. É gente que não tem a mínima noção. É só sair por aí e perguntar e conversar com as pessoas na rua, vocês vão ver. A maioria é contra. É contra não porque ele é contra por convicção, é contra porque ele julga pelo sentimento. As pessoas julgam pelo aquilo que elas imaginam. Elas falam pelos sentimentos dela, pelo aquilo que parece na cabeça delas, sabe? Elas não têm informação. Então, para que a opinião dela seja mudada, elas precisam ser expostas à informação verdadeira. Nós precisamos pregar para essas pessoas, como dizem os religiosos, né? Tem que sair por aí fazendo proselitismo. Tem que espalhar as boas novas, espalhar a palavra, vamos assim dizer. Vamos usar um termo religioso aí, né? Que é bem conhecido. Então vamos espalhar a palavra. Então vamos disseminar o conhecimento. Mostrar para essas pessoas, por A mais B, com dados, com lógica, com raciocínio, com fundamento. Aí sim, elas vendo todos os fatos e se conscientizando deles, elas perdem o medo, mudou o sentimento, elas ficam a favor. Só que não será assim para com todas as pessoas. Tá? Então, vejam, senhores, como é muito difícil fazer um plebiscito em São Paulo. Então, primeiro que a legislação é contra, não é possível. Vai ter que apelar a um tribunal internacional. Se ganhar no tribunal internacional, vai passar por todas as etapas, todas aquelas dificuldades já mencionadas. E se não há uma campanha intensa, ampla e profunda de conscientização geral da população paulista, não vai adiantar fazer nada na ONU e não adianta fazer plebiscito porque o povo vai votar contra. Então, se não houver todas essas coisas em conjunto,
não houver profundo engajamento, não haverá plebiscito. Tirem isso da cabeça de vocês. Largue a mão de ser trouxa. Não existe. Aprendam isso. Só vai existir se houver essa campanha intensa, como eu disse, conseguir coletar essas assinaturas, né, daquele procedimento que eu falei, com foto, etc., com documento autenticado, etc., montar uma pilha, né, um quarto gigantesco cheio de documento, vários quartos gigantescos atolados até o teto com milhões de pessoas a favor, né, elaborar um documento e pedir para a ONU fazer o plebiscito, obrigar o Brasil a fazer. Aí o Brasil vai fazer, e se a conscientização popular for intensa a ponto de abranger 90% no mínimo da população, nós vamos ter uma margem boa aí de tentar ganhar, né? Tentar ganhar, porque ainda não temos certeza, porque até lá a opinião das pessoas pode mudar. Então nós nem isso temos certeza. Agora tem um outro meio que é muito mais eficiente para separar o estado de São Paulo, tá? Só que para isso acontecer, vocês têm que fazer parte do nosso movimento. Façam parte do nosso movimento e vamos discutir formas de separar o estado de São Paulo de maneira mais eficiente, de modo que nós não sejamos reféns da maioria burra, da maioria ignorante, que sempre vai votar contra. Tá? Então nós temos que ser governados por pessoas inteligentes e não o nosso destino ser decidido por uma maioria de gente burra. Tá? Os burros não podem decidir o destino das pessoas inteligentes, mas as pessoas inteligentes devem sim decidir o destino da coletividade. Porque os burros sempre vão fazer merda. Sempre. Tá? Esse país está na merda por causa do quê? Porque a maioria da população é majoritariamente burra. A população é majoritariamente ignorante. Cai na lábia dos políticos com muita facilidade. Tá? Por isso que Lula foi eleito, é por isso que Dilma foi eleita. Tá? Sem contar a imprensa sem vergonha que omite todas as informações, o povo não tem acesso à informação. E mesmo aqueles que têm acesso, eles negam. Por quê? Porque eles são burros. Então veja que a democracia não é assim tão bela como as pessoas dizem. Tá? Então, vamos fazer um estudo profundo, vamos detalhar os procedimentos, como fazer a separação do Estado de São Paulo sem precisar por esse calvário todo. Não precisamos passar por todo esse calvário. Tem um caminho mais rápido e mais curto. Tá? E não estou falando de revolução, não. Estou falando de política. Tá? Política. Aí vocês vão dizer, mas acabou de dizer que a lei não permite, periri, calma, mané. Você já está julgando sem saber. Tá? Você fez parte do nosso movimento, por acaso? Você discutiu internamente conosco como será feito esse procedimento? Então, antes de julgar, preste atenção. Faça parte do nosso movimento. Se você concorda com a independência do Estado de São Paulo, e você se conscientizou que esses outros grupos só estão falando bosta, só estão falando merda, inclusive eles espalham todo tipo de mentira contra os outros grupos, certo? Porque eles são exatamente isso, eles são um lixo de gente que difama as pessoas e coloca as pessoas contra. Eles fazem de tudo para destruir os movimentos dos outros. E quando nós criticamos eles, eles ficam com mimimi, se fazendo de vitiminha, de coitadinho. Né? Mas eles são os verdadeiros canalhas. Eles são contra os interesses dos próprios paulistas porque eles defendem os interesses dos de fora, não os interesses dos de dentro. Ok? E acredito que vão conseguir fazer um plebiscito, coisa que eu já demonstrei nesse áudio que é impossível de fazer no estado de São Paulo. Não dá. Não tem como. Tá? Se um dia isso for acontecer, vai levar uns 30 ou 40 anos. Até lá a maioria daqui já está com 90 anos, 80 anos, já morreu, entendeu? E não vai ver São Paulo independente coisíssima nenhuma. Tá? O nosso projeto é um projeto mais rápido, desde que haja engajamento, tá? E num prazo de 20, no máximo 25 anos, havendo engajamento, presta atenção, havendo engajamento sério, no máximo em 25 anos São Paulo está separado do Brasil, desde que haja engajamento sério. Então, se você se interessou, se você quer realmente entender este procedimento, entre para o nosso movimento. O link está aí, clique e faça parte dele. Lembrando o seguinte, que se você for um canalha desses outros movimentos e vem encher o saco, você será banido. Se vier com ofensa, com sarrinho, com piadinha, você será banido. Ok? E se nós descobrirmos depois, não venha com perfil fake não. Põe a sua foto original, o local de onde você é, tudo direitinho. Se você vir com sacanagem, nós vamos excluí-lo.
E se você conseguir tapear por algum tempo e depois nós descobrimos que você é um sacana, você será excluído também. Ok? Então nós queremos paulistas de fato. Paulistas que descendem de paulista. Tá? Gente que é descendente de gente de outro lugar do Brasil não nos interessa. O nosso foco é o povo paulista. Nós queremos o povo paulista aqui no nosso movimento. Queremos paulistas que descendem de paulistas, certo? Se o interessado aí que estiver ouvindo o áudio for alguém que descende de gente de fora, você não é bem-vindo aqui. Fique bem claro isto. Este movimento é um movimento paulista, genuinamente paulista. Que fique bem claro isto, ok? Então, se você é um cidadão paulista, descendente de paulista, e se interessou em separar o estado de São Paulo e concorda com esse ponto de vista que foi colocado aqui, que o separatismo pela via plebiscitária é difícil demais, é praticamente impossível, se você entendeu todos esses argumentos e concordou e que temos que adotar um outro procedimento para separar São Paulo, então entre para o nosso movimento. Se você concordou, entre para o nosso movimento. Faça parte dele hoje. Clica aí no link e entre. E vamos debater isso. Nós vamos fazer uma reunião na capital em março. A data será marcada ainda. E nós vamos discutir a forma de penetrar na política para depois implantarmos os nossos procedimentos, ok? Então, muito obrigado pela audiência. Desculpe o áudio longo, mas explicações devem ser detalhadas para que não haja dúvidas. Áudios curtos demais as pessoas não entendem e tiram conclusões das mais absurdas. Aí tem que gastar um outro tempo para explicar aquilo que a pessoa não entendeu. Aí a pessoa não continua não entendendo. Aí você tem que fazer um outro áudio explicando para a pessoa. Aí ela não entende a explicação, você tem que fazer um áudio explicando a explicação. Ela não entende a explicação da explicação, você tem que fazer a outra explicação. Você está entendendo o bolo? Então são pessoas confusas, difíceis. Então é impossível fazer áudios curtos. Não dá. Então, e ainda mais um assunto complexo como esse. Então é necessário que as pessoas tenham paciência, tá? E ouçam tudo do início ao fim e entendam perfeitamente o que está sendo dito. Então, eu agradeço a todos que me ouviram até aqui. Tenham um bom dia se vocês estão ouvindo de dia. Tenham uma boa tarde se vocês estiverem ouvindo à tarde. E tenham uma boa noite se estiverem ouvindo à noite. Ou uma madrugada. Então, como nós dizemos dentro do nosso movimento, avante paulistas, non ducor duco. Pro São Paulo, fiante exímia. Até mais.